Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Talentos no Mundo. Hoje é a nossa edição, a número 23. É isso mesmo, mas é a primeira de 2025. Então, aproveitando, olha, quero desejar para vocês um feliz ano novo, um 2025 maravilhoso, cheio de realizações, projetos, amor e muita paz. Um feliz ano novo, Isa. Obrigado, feliz ano novo, Anete, e vamos começar já com o pé direito, dando força aí à nossa convidada Monique, que está nos deixando aí bem à vontade para conhecer um pouquinho da Itália, de Roma, esse lugar maravilhoso, né? Esse Ai, meu Deus, programa eu assim, né? Não vou, tô legislando em causa própria, mas esse programa assim é França, é Roma, é Canadá, gente. Mas o mais importante é história de verdade, de gente como a gente. Então, ó, você que está curtindo, aproveita, dá aquele like, aquele joinha pra gente. Se inscreve no canal, não dá só o like, não. Dá o like, mas também se inscreve no nosso canal. Para a gente é importante, para que o YouTube entenda que a gente está apresentando um conteúdo que é relevante, que é verdadeiro e que a gente pode ter a possibilidade de compartilhar com mais e mais pessoas. E agora sim, Monique Long, ela é uma mestranda, Uh, faz mestrado em Roma. Nossa, sim. não tinha lugar melhor para ela escolher realizar É, esse mestrado. Ela faz mestrado em planejamento de a gente fala de project manager, gerência de projetos, gerenciamento de projetos. exatamente. É esse aí o mestrado, a linha de estudos do mestrado da Monique. E hoje ela vai compartilhar com a gente as experiências, essa vivência aí em Roma, onde ela mora desde o ano passado. Então, Monique, seja bem-vinda. Se apresenta aqui para o nosso público aqui do Talentos no Mundo. Mais uma talentosa. Obrigada. É, obrigada, Nete. Obrigada, Isa, por me convidarem. Então, eu sou Monique, eu sou de uma cidade no interior de São Paulo e eu tenho 34 anos. E aí, como a Nete falou, eu faço gerenciamento de projetos aqui em Roma, em uma escola de business aqui. Ah, e é basicamente isso, assim, a minha introdução, né? O meu background no Brasil, eu fiz de faculdade Relações Internacionais, e aí acabei e trabalhei em grandes empresas, hoje o meu background principal é startups e empresas de tecnologia. Então, faz mais de 7 anos que eu trabalho ou em startup ou em empresa de tecnologia, e aí foi por isso, tudo isso que me levou aqui para escolher gerenciamento de projetos para eu estudar. Porque depois da faculdade, eu precisava fazer alguma coisa, né? Porque a gente sempre tem que continuar estudando. A gente sempre acha assim que nunca vai ser. Ah, agora eu vou fazer faculdade, acabou. Ai, agora eu vou fazer isso e acabou. E nunca acaba, você sempre tem que ficar ali adicionando. Ou é aquele lifelong learning, né, que você faz os mini cursos, ou você tem que adicionar um mestrado. E aí depois você pensa que acabou, porque eu já estou pensando em outro mestrado para fazer aqui, e nunca acaba. E quando a gente é criança, a gente quer o quê? Acabar de estudar logo. Mas a gente chega adulto, nunca acaba, porque tudo, o mercado muda toda hora, é nova tecnologia, novas É coisas, verdade. está estudando. Então, Isso aí você disse é basicamente pura é isso. verdade. É muita coisa e assim, É, tudo muito dinâmico, né? Tudo. A gente que é. trabalha, a gente agora está com esse projeto já há mais de um ano, né? No YouTube, que é uma rede social. Nossa, toda hora muda e muda algoritmo, muda o formato, muda não sei o quê, e você tem que estar estudando, acompanhando e sabendo como é que as coisas estão funcionando, né? E de que melhor forma você pode performar aí nesse universo digital, né? Monique, então me explica, me conta aqui, por que que Uhum. você foi parar em Roma? Você escolheu ou foi a oportunidade que se apresentou? Um pouco dos dois. Eu sinto que Roma me escolheu, eu vim para cá, eu gostei da cidade como turista, fiquei 4 dias e tal, mas assim, Que lindo, né?
Me apaixonei, mas quando eu estava procurando um mestrado para fazer, nas minhas pesquisas e tal, a minha intenção era ir para o norte da Itália, então para Milão, porque a gente sempre escuta que é a parte da Itália um pouco mais desenvolvida para emprego, né? Que é um pouco onde a indústria está, enfim, e eu particularmente conhecia muito, tenho mais conhecimento assim de visitar de turismo da parte do norte mesmo da Itália. Então eu falei, bom, vou procurar por lá. Mas aí, procurando, vai para a escola, vai na internet, procura escola, não procura, e aí conversa com as pessoas das escolas, né? Vai na internet, procura de novo. Achei essa escola em Roma, então é uma escola de business. Você fez E esse aí eu falei, trabalho todo bom, de pesquisa e planejamento sozinha? Não procurou? tudo Sim, porque já sozinha. era Eu, um pouco a praia dela, é, de intercâmbio, como eu te disse, ela já era expertise nisso, Ah, então na busca para outras pessoas. não precisou da é, Exatamente. consultoria. eu, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, do fundo do meu coração. Eu tenho a expertise porque trabalhei no mercado, mas eu não recomendo você fazer sozinha, não. Porque é um negócio Muito que é bom. você matando um leão a cada hora e você tem que tomar cuidado com as escolas que você vê, você tem que pesquisar muito. E aí, aqui na Europa é um pouco diferente, algumas coisas a gente pode até brevemente falar sobre, porque o europeu ele já sai da graduação e ele vai para o mestrado. E o mestrado que eu faço É, é uma escola de business, então é um pouco mais tranquilo. Se você escolhe um outro mestrado em uma outra região da Europa, pode ser um pouco mais puxado, e aí você tem que levar em consideração várias coisas, porque para mim o que pegava era assim, eu não sou herdeira. Então eu preciso de uma escola que Adoro eu não tenha uma perder. flexibilidade para eu conseguir trabalhar também. sim, Porque sim. assim, de verdade, o europeu ele já sai da graduação, ele vai para o mestrado, e aqui em Roma tem outras escolas de business, mas elas são puxadíssimas. Então, assim, eu vejo de pessoas que eu conheço que moram aqui na minha casa, porque eu divido a casa com outros universitários também, que é pauleira. Se você escolhe uma faculdade uma escola muito é, não que não é de business, mas dependendo da escola, ou você fica em horários que não dá para você trabalhar, que você não tem flexibilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma ex-roommate aqui que ela estudava numa escola que os horários de estudo eram assim surreais, gente. Era aula começando 11 da manhã um dia, aula começando 2 da tarde no outro dia. Que jeito. Então, se você não sabe pesquisar, se você não sabe como perguntar, se você não tem conhecimento do mercado, cara, procura alguém que vai fazer para você, Profissional porque para aí te você fala o auxiliar. que você fala o que você precisa, você conta a sua realidade ali, o seu dinheiro para essa pessoa e ela É vai te importante, é. voltar com a pesquisa. Ela vai te voltar com a pesquisa pronta, porque às vezes é igual a Isa falou, eu já tinha conhecimento do mercado, mas poderia ser que eu caísse numa cilada de, Sim. por Sim, exemplo, sim. a cidade não é o que eu queria, né? A cidade não é para mim, o mercado não é o que eu estava pensando. E eu ia assim, gente, me ferrar, porque eu vim contando as moedas. É É, até feio e de isso, dizer isso, mas mas é a realidade, é a realidade do Brasil, porque a nossa moeda tem aquele enfraquecimento natural perante a moeda da Europa e da América, e a gente tem que contar. Eu sou dessas que tenho que otimizar todos os recursos e acho que o estudante, principalmente, ele tem que ser essencialista. Essencialista é ótimo. Nenhum. Essencialista, Mas, gente, eu fico aqui, seis reais o euro? Gente, nosso dinheiro não vale nada. Uma loucura. É uma loucura. E É, me mas então, conta, essa foi minha trajetória. Então, um pouco assim, Roma, eu escolhi, Roma me escolheu e tô, assim, mais do que feliz com a minha escolha, viu? Porque foram meses árduos de pesquisa sozinha, mas estou super contente. Assim, no começo eu falei, ai, será que não devo insistir no norte, né? Talvez insistir em outra escola. Não, assim, mas desde o início você certeiro, me queria a apaixonei. Itália mesmo, né? Desde o início você queria a Itália. Eu estava muito entre Barcelona, Portugal e Itália. Pelo clima.
pelo clima, assim, eu não queria ir tanto para o norte por conta do frio e enfim, então assim, tava entre esses três destinos. Portugal em terceiro lugar, mas Itália e Barcelona, Madrid, talvez. Então, se foram muitos meses de pesquisa mesmo. E você, primeira vez. Agora, ô Monique, Ah, fala, o amiga. teu grande facilitador, desculpa, Nete, é Imagina. justamente a cidadania italiana, né? Você teve alguns facilitadores aí, não é isso? Ou não? Me conte aí. Quando eu vim, eu já tinha cidadania. Ah, Então, entendi. assim, Que é um para diferencial, assim, exato, bem exato, considerado. mas ajuda muito no paperwork aqui do dia a dia. Mas, por exemplo, se eu tivesse optado por estudar, porque eu tinha pensado em Amsterdã também, alguma cidade ali da Holanda. Mas a cidadania me ajudaria. Mas, gente, o processo de burocracia para você se matricular em uma Maior. universidade holandesa, ela não existe. É um negócio que para o estrangeiro, para a gente brasileira é pior. Então, mesmo com a cidadania, não ia me ajudar tanto, porque eu teria que fazer uma prova específica, uma prova de conhecimentos gerais, enfim. Mesmo tendo E a língua? eu ia E a perguntar, língua? A a língua, cidadania perguntar. europeia abriu essa porta com mais facilidade. Mas é possível, Monique, quem não tem a cidadania italiana, enfim, também pode aplicar, ou o caminho é mais difícil? Menina, minha escola só tem estrangeiro. É uma escola de business, é uma escola muito internacional. E hoje é uma escola que tem muito mais. Tem muito. É um mix muito bom entre europeus e latino-américas em geral, latino, e um pouco de árabe. Então a gente tem de tudo. É um mix bem bacana. Escola bem internacional. Então, Mas assim, dá, tá, gente? é Assim, possível, né? Eu imagino dá. só para É, não, assim, a pessoa que está te ouvindo, não sei o quê, não poder, né? Não, não, não. Podem vir. Eu estudo com brasileiros. Só que é aquilo, né? Para eu conseguir decidir tudo em meio que em última hora por conta do visto, né? Que eu não precisaria. Mas, gente, esse é algo que você precisa ver com 6 meses para antes, tá? Porque principalmente os italianos, eles são enroladíssimos como os brasileiros. Aí eu quero perguntar para os Então, italianos burocracia. como que é o convívio com o italiano, a vivência com a língua, já chegou falando, como é que foi isso? O meu curso, ele é inteiro em inglês, graças a Deus. Ótimo. Exato. Então, por ser uma escola internacional, justo que o idioma seja o inglês, né? Então, não precisei de IELTS ou TOEFL, mas eu precisei comprovar se algum nível do idioma para chegar. Sobre o italiano, né? Eu tinha muito pouco conhecimento. Eu morei um mês aqui, um pouco mais, para quando fiz a minha cidadania uns anos atrás, mas isso foi perdido. Eu tentei fazer italiano no Brasil, não consegui. E aí falei, bah, vou na sorte e na cara e na coragem, como todo brasileiro. Foi puxado, não recomendo. Então, assim, o mínimo que vocês precisam saber, principalmente na Itália, tá? Putz, o mínimo do italiano. Isso não No acontece, é mínimo. claro, se você vai Magari. se você vai para a Alemanha, você consegue se virar com o inglês, se você vai para a Holanda também. Aqui não dá muito certo, não, principalmente no mercado de trabalho. É um pouco complicado. É o italiano, assim como o francês também, ele não quer saber do inglês, né? Não, eles não Não. querem. Assim, e o norte é um pouco mais desenvolvido, eles são um pouco mais abertos, mas aqui o romano, se você tá no centro turístico, tudo bem. Quando você já sai, já vem aqui para outra parte de Roma, já não rola muito. Monique, eu tive uma experiência com a empresa, meu último emprego no Brasil foi com a empresa italiana, que é de recursos humanos, e que tem 170 unidades na Itália toda. E aí eu vi que elas têm, como o governo aí, ele tem centros
de treinamentos e de qualificação obrigatórios para os profissionais que não alcançam, seja, principalmente para quem tem a cidadania. Eu tive em Veneza, estive em Roma também, Milão, e eu vi essa. Eu até me perguntava assim, gente, esse é um lugar que só ele fala italiano, porque a Itália, não conheço outro país, me corrija, que fala italiano. Ai, ai. Eles Não. têm uma identidade e um orgulho disso, é quase feito os franceses, mas dificulta um pouco a vivência da gente. É, Então, eu estive aí, eu tentei estudar italiano, não tive muito, eu trabalhava com os italianos, vivia no consulado italiano, mas assim, é bem difícil a vida se você não estiver inserido, como a é. Alemanha também, tá? Alemanha e Montreal aqui no Canadá. Se você não se inserir na língua, a exclusão da língua é bem difícil para a gente imigrante. Eu também, eu concordo 100%. Mas é uma língua tão linda. Eu já falei, É, eu não agora saio é. daqui sem saber, sem dominar. Fluente. O seu curso é de quanto tempo? 2 anos? É um ano. Um Eu já ano. quase acabando. Tenho menos de 2 meses para entregar o projeto final. E aí Mas aí você finalizo. pode continuar, enfim. Tem perspectiva, assim, a tua ideia, teu projeto pessoal é tentar o mercado de trabalho? Como é É, que o mercado encontra eu aí, assim, para a área de gerenciamento de projetos? eu quero continuar aqui. Eu queria fazer um segundo mestrado, vamos ver, mas eu quero sim me inserir no mercado aqui. Sem o italiano, eu vou ter que fazer escolhas. Entendi. Então, eu gostaria muito de ficar em Roma, continuar aqui em Roma, porque eu sou muito apaixonada pela cidade mesmo. Mas é lindo, né? Mas vamos É ver, linda. estou aberta a me mudar para outro país, ou até de cidade aqui na Itália para eu conseguir voltar para o mercado, porque o italiano ele não entende o gap no seu currículo. Não é que ele não entende, tá? Quem me falou isso foi um recrutador da escola. Então, eles não gostam muito desse gap sem trabalho. Tudo bem que eu posso dizer, eu fiquei sem trabalhar porque eu estava fazendo mestrado, mas pode ser se for uma empresa muito tradicional que eles, não importa, Ok. Ok. sabe? E hoje você está Mas quero ficar. trabalhando, está conseguindo conciliar o estudo com algum trabalho, com alguma atividade? Porque normalmente quando a gente vai como estudante, óbvio, né? Sempre tem que ter um trabalho, aquele, nem que seja aquele entry level, né? Aquele trabalho de chegada, para poder Mas, funcionar, né? Para você poder bancar sua rotina, seu dia a dia, né? exato, eu cheguei aqui em abril do ano passado, e aí eu acho que foi no começo de junho que eu consegui o meu trabalho, o meu primeiro trabalho de entry level, que é de nene. Então faço babysitter aqui. Eu estava muito entre restaurantes e babysitter, né? Tava tentando para tudo, igual você falou, a gente sem frescura nenhuma, vamos tentar Porque alguma é a coisa. rotina mesmo do Então, estudante, é o isso que me aí, internacional. É, não, você se propôs a isso, a gente ainda brasileiro que nossa moeda não é. vale nada, você tem que aceitar o que vier primeiro e depois as coisas vão funcionando. Então, E sim, é é assim, verdade. matar um leão por dia, tomar tapa na cara, não ter o que fazer. Então, eu faço babysit desde junho, desde o começo de junho, mais ou menos. Hoje, isso me ajudou muito na flexibilidade com os meus estudos, porque aqui na Itália, as crianças elas vão para a escolinha desde muito cedo, mas a escolinha não é, gente, igual a creche no Brasil, que sei lá, que vai das 8 às 5. É aqui escolinha das 9h30, das 9 até as 4. Então você tem que Ah, pegar seu filho 4, 4h30 no máximo. E aí os pais ficam, mano, e aí, né? Tô Uhum. trabalhando ainda, e aí a babysitter vem e pega o é. filho, leva para o parque até os pais chegarem. É bem, bem comum mesmo. Mas como é que você. Monique, me fale um pouco da remuneração de valor hora e como é esse mercado de custo de vida aí, de salarial. É difícil, como eu sei que Portugal hoje é o menor, mas a Itália, me A descreva Itália um paga, pouquinho. É, né? a Itália paga
tão pior quanto o Portugal. Portugal. É bem ruim. E o que eu entendi conversando com alguns italianos é que não existe um salário mínimo aqui. Então, o que existe é a diferença por setor. E também Sim, não é assim, está na lei, está descrito na lei. Pode ser que o cara, o dono do restaurante, vai olhar para tua cara e falar assim: é tanto, eu vou te pagar tanto. Vou te pagar 7,50 a hora, vou te pagar 8 a hora, vou te pagar, sei lá, 10. Vai depender da sua experiência, claro, do que você tem de bagagem, do que você vai fazer, mas isso eu vejo que é ruim aqui, porque não tem um salário mínimo. É um acordo de cavalheiros. No norte se paga um pouco melhor, porque é a sim. região que é um pouco mais industrializada. Uhum. Aqui em Roma, Sindicalizada, sindicalizada, porque eu trabalhei, como eu te disse, eu tenho essa experiência com eles e eles eram no rigor do sindicato. é, Tudo aqui no norte, Veneza, que O que era eu onde vejo era. também aqui é que o italiano, ele não, se você não tem documento, dificilmente às vezes você vai conseguir alguma coisa, porque eles são bem certinhos para a Sim, lei. sim, certinho, é. Então, exato, a primeira coisa que eles te perguntam é: você tem documento? Tem documento para trabalhar? Tem o Códice Fiscale? Se você não tem, dificilmente você vai conseguir trabalhar. Se você tem tudo certo, gente, as coisas vão acontecendo aqui, mas não paga excelente, paga o suficiente. Aqui é la Dolce Vita, o lema. Acredita, Então é ótimo. você vai trabalhar menos, vai ter siesta, você vai ganhar menos. E o valor médio da hora aí, só para um comparativo para nosso pessoal, o valor Portugal é 5 euros a hora trabalhada, né? De restaurante, que eu sei, eu nunca trabalhei em restaurante, tá? Então, eu não sei, eu conheço pessoas que trabalham. Então, a média no restaurante, o salário começa a 7 nos 7. restaurantes. Para babysitter, depende da tua experiência, mas eu diria que é de 8 a 10. Uhum. Se você é muito boa, se você tem muitos diplomas de babysitter, eles podem te pagar até 12 a hora. Mas se você não tem experiência nenhuma, é normal que eles te paguem 8, 9 a hora, por aí. Interessante, hein? E não é? Pergunte, Anete, que eu Não, já não, tô, não, porque pode, eu estou pode querendo seguir. saber custo de vida, assim, Isso, aluguel, como O é que se custo, move uma tá bom. pessoa, custo de aluguel, como boa. essa Ó, referência, é, para quem. o alu- o aluguel aqui, ele não é muito barato. Isso que Então, por exemplo, diferente do Canadá, que você vai e talvez você ganhe bastante dinheiro, trabalhe muito, você consiga pegar uma kitnet para você, que também é difícil no Canadá, né? Porque Toronto É tá numa difícil, né? crise imobiliária terrível, É que eu verdade. sei. Mas aqui, esse tipo de kitnet custa mais ou menos em torno de 800 a 1.200. Tudo vai depender da localização que você está, né? Quanto mais perto do centro, mais caro vai ficar. Então, esse seria uma kitnet para você. Eu pago 500 e pouco no quarto. Então, eu moro num apartamento, divido e é 500 e pouco com todas as despesas. E esse é um valor que está super na média do estudante. Então, você consegue achar quartos por 400 sem despesa. Aqui eu pago 500 e pouco com as despesas. É, tem quarto de 800. Eu tenho amigas que pagam 700 e pouco, mas estão assim super bem localizadas, porque eu moro no norte da cidade, é um pouco mais longe. Eu demorava 50 minutos mais ou menos para chegar na minha escola. É, então, tô fora da zona turística e pago isso. Que mais? Isso é caro. O, o transporte é acessível, é fácil Nossa, para o imigrante, o E custo metrô, desse né? transporte O metrô aí é interessante, né? Quando eu fui a Roma, enfim, porque toda a fundação da cidade ela é tão histórica que o metrô não circula pela cidade inteira, né? Ele tem regiões, né, que você pode acessar o regiões, é. metrô. o que acontece aqui? O valor do transporte, ele não ele é super em conta, então eu pago trinta e Ah, cinco ótimo. euros no passe mensal. Posso andar Hum, de tram
que é aqueles bondinhos. Eu Dinhos, posso pegar bondinho, é. qualquer ônibus pela cidade, pelo Círculo de Roma, metrô, e eu pego também um Regionale, que é um trem rápido que cruza a cidade toda, porque o que a Nete falou é verdade da fundação da cidade. Então, assim, todo mundo se pergunta: ai, nossa, mas Roma, uma cidade que recebe milhões de habitantes, por que que o metrô é terrível? Porque, gente, toda vez que eles começam a construir um metrô novo aqui, eles precisam parar, porque tem Verdade. alguma coisa histórica enterrada, e aí O os sítio arqueólogos arqueológico precisam é chegar, olhar a fantástico, né? eviência. Claro. Gente, o metrô que vai chegar, que vai inaugurar agora ano que vem, ou final desse ano, está sendo construído faz 10 anos, para mais. Negócio assim, é muito É tempo. uma cidade cosmopolita e uma das mais visitadas no mundo, né? Aí vem Paris, Roma e Londres. Não para, é um engafinhado de Exato, gente toda hora. exato. E o transporte, ele não é, ele, para turista, ele não é bom. Mas Roma é uma cidade que você consegue fazer tudo a pé. Gente, eu bato o centro a pé e faço tudo a pé. Faço tudo, não, não preciso de metrô para nada, se Aquele você vier para miolozinho Roma, que tem sério. o Campo de Fiore, que tem É. Ai, meu Deus do céu, eu adoro. tudo, né? O Ali deu a pé, né? sorvete, ai, tudo Ali deu chique, a né? pé, né? Fontana de Exato, Trevi, exato. aquele miolinho. Eu, é claro, eu preciso muito do transporte público aqui, então eu uso todos, gente, eu uso todos. Eu uso o tram, eu uso, eu uso o metrô, eu uso o ônibus, eu uso tudo. Ele não é tão eficiente, gente. O trânsito aqui é caótico, mas o preço é bom. É Então, 5, tá justo tá pro que, valendo. que eles estão oferecendo. E aí, de mercado, eu gasto sozinha uma média de 25 euros por semana no mercado. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Depende, assim, se eu, o que eu normalmente faço é uma compra gigante de proteína para 2 semanas e depois eu só vou repondo, porque como eu divido a casa, eu preciso ir no mercado, tipo assim, sempre, aí vai pegando sempre uma besteirinha ou não. Mas dá até para economizar isso aí, porque eu sou uma alcoólatra que tomo vinho e cerveja sempre. E me Então, fala, essas coisas vão falando de custo acrescentando. de vida, você falou do vinho, restaurantes. E aí, inclusive, gente, a Monique tem um blog, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, e com várias dicas aí para você não passar perrengue em Roma, né? Então, eu queria saber assim, de restaurante, deve ter para todos os níveis, para todos os bolsos, né? Uhum. Qualquer cidade grande e cosmopolita como Roma, né? Mas eu lembro que quando eu fui a Roma, eu tive dificuldade para comer. Engraçado, né? Eu pensei assim, nossa, vou comer muita pasta, muita pizza boa, mas não foi tão legal como eu imaginei. Então, como eu imaginava. Então, eu acho que faltou essas duas dicas para ir no lugar certo, né? Não, com certeza. Aqui o custo do restaurante ele fica em 20 euros para menos. E o que acontece em Roma que as pessoas se decepcionam é que o romano ele é muito tradicionalista com a pasta dele. Mas isso Sim, é. acontece em toda Itália. a Itália, porque assim, se, aqui quase não tem risoto. Você vai num restaurante em qualquer lugar, você vai achar risoto. Risoto, prato típico do norte. Talvez a lasanha que você vai comer aqui tão boa quanto a lasanha de Bolonha. Então, o romano ele tem essa questão com a pasta dele. Aqui é a matriciana, gricia, carbonara, cacio e pepe, é o que reina. É o que reina. E se você não sabe escolher restaurante, você vai nas outras, cara, você pode ter uma experiência horrível. E para o gelato. Porque eu vejo, às vezes, muita gente na internet falando assim: ai, não achei o gelato da Itália tão bom. Amiga, mas você não sabe comer, você não sabe escolher. Você não sabe escolher Olha, gelato. olha aí, gente, as Então, assim, dicas da Monique. Segue lá no blog, a gente vai divulgar aqui, que é importante. Você é turista, chega em Roma, sei lá, tem uma semana para ficar, você quer ir conhecer todos os pontos turísticos. Aí ainda vai se preocupar com o restaurante, aí é uma loucura. Acaba depois, no final, vou comer no McDonald's. Pô, tô em Roma, vou comer no McDonald's. Não existe isso, né? não, eu detesto o McDonald's daqui de Roma.
mas é bem isso a pasta aqui. Se você não souber, você cai você cai em restaurantes terríveis aqui, sério. Monique, é a primeira vez que você mora no exterior, não? Você disse que já morou aí mesmo em Roma por um tempo para poder tirar sua documentação, mas você tem outras É, experiências internacionais? eu tenho, eu morei no norte da Itália, então por um mês, 40 dias, algo assim. E antes, eu já fiz um intercâmbio em Vancouver, fiquei 2 ou 3 meses por lá estudando inglês. Melhor coisa que fiz na vida, me abriu portas assim como nada, assim como tudo, na verdade, porque graças a esse intercâmbio que eu fiz um mochilão sozinha, graças a esse intercâmbio que eu tive coragem de vir para cá, graças a esse intercâmbio que eu tenho coragem de usar o meu inglês, barbaridade, em reuniões que eu já precisei na minha antiga empresa, ah, botei a cara nesse mestrado, enfim. E quando eu era adolescente, morei no Japão. E aí, morei no Japão a Ah, trabalho, que moro Que com a bacana. minha mãe, a gente ficou pouco menos de um ano. Então, é isso. Monique, fala um pouco para a gente dessa experiência que você teve de morar no Japão. Foi na cidade de Tóquio mesmo? Não, foi no interior, então acho que era 1 hora e meia de Tóquio, mais ou menos, de trem, então não era muito perto. Eu fui quando eu era adolescente, não sei, tinha 17 anos. Não, adolescente não, né? Então já era uma jovem adulta no mundo. E aí o que aconteceu é que eu tinha acabado de fazer o colegial, então eu acabei o terceiro ano e eu já queria ir para fora, já tinha esse negócio. E aí meu pai falou assim: Bom, eu não tenho dinheiro para te pagar. A gente costuma dizer aqui no programa da Talentos, né, Isa, que tem aquele bichinho, né, de vontade de sair, né, de desbravar, de conhecer, né? gravar o mundo, é. Exato, eu sempre tive, só que meu pai falou assim: Bah, eu não tenho dinheiro A para bancar inquietude. você um ano fora, né? Tá louca? E aí eu tive essa oportunidade, porque minha família é descendente de japoneses também, e os meus tios moravam no Japão na época, e meu pai falou assim: Ó, se você quiser, é o que tem pro momento. Que tem para hoje é isso. É o, é o que tá, entendeu? Você pode trabalhar lá, e aí, bom, você passa um tempo, depois você volta e faz faculdade. Mas a condição era essa, eu voltar e fazer faculdade também. No final, claro, na época eu lembro que eu queria ter ficado, mas ainda bem que não fiquei, então voltei para fazer faculdade. Ficou quanto Então foi um tempo lá? pouco menos de um ano. Ah, mas é uma experiência, né? Nossa, e é uma cultura também tão diferente da Então, bem, nossa, né, ocidental, né? Exato. Foi muito bacana, é muito diferente. Eu sou apaixonada pelo Japão. Depois disso, eu voltei para lá. Então, voltei para visitar uns amigos que eu tinha depois de uns 4 anos, eu acho que eu tinha partido. Gosto muito. E quero ir de novo, porque é sempre assim, é sempre novidade. O que eu me arrependo muito, que eu não tinha esse mindset de desbravadora na época, eu era uma jovem, tinha 17 anos, foi que eu não viajei muito. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu tinha um dinheiro para viajar, mas eu não investia nisso, porque eu tinha medo de fazer as coisas sozinha, não tinha esse negócio de desbravadora que eu tenho hoje, que eu meto o louco e saio fazendo as coisas. E aí depois eu tive que voltar e de fato conhecer as cidades que eu queria conhecer, que eu não tinha conseguido na época. Então, essa acho que é a dica que eu tenho, que toda vez que me perguntam, né, eu falo, cara, assim, você vai morar fora? Vai e conhece tudo. Conhece tudo, porque às vezes as pessoas ficam, ai, dinheiro, dinheiro depois você corre atrás. Você tem saúde, dinheiro dinheiro, bom. depois você vai, o tempo passa. E a Então, já que tá no gente passa a lugar, oportunidade, né? O trem vai embora, passa e Né? já que você tá aí, já vai. Já vai, já conhece tudo, já viaja tudo que tem que viajar e bora. nossa, tá na minha wish list conhecer Tóquio, Osaka, enfim, aquela região ali toda. É muito diferente, é muito diferente. Muito, Gente, que é assim, uma experiência única.
É, O Oriente, é, ele é bem diferente em exato. tudo, né? Agora, e a fala, a língua? Porque falam que o inglês é insuficiente lá. Você fica meio que perdido. A gente tem um amigo que foi agora, ele disse que foi bem difícil a adaptação dele, até como turista, Não, com certeza, para e eu concordo. É, eles, ao mesmo tempo que eles são super modernos, né? Então você vai para Tóquio, você vê robô, você vê não sei o que lá, você vê uns negócios que não existe aqui. É um, gente, é uma experiência única. Mas essa questão do idioma é bem complicado. E eu sei que, por exemplo, para o japonês, quando eu fiz intercâmbio em Vancouver, é uma região que tem muito asiático. Isa deve tem, saber disso sim. também. É. Tem bastante asiático, eles vão para estudar, mais coreano talvez, mas eu na época eu não entendia que o japonês no alfabeto dele, ele não tem a letra L. Então, sempre sai com som de R. E aí eles vão para o intercâmbio e eles ainda têm um pouco de dificuldade para Dificuldade. falar, eles são mais tímidos e tal. E isso você vê também em Tóquio, você vê no Japão isso, porque às vezes os mais jovens eles têm o conhecimento da gramática, mas eles são tímidos para falar com você ali em Tóquio, né? Então você vai pedir uma informação, eles entenderam o que você perguntou, mas eles não vão te responder às vezes. E às vezes está tudo escrito em katakana, ou hiragana ou em kanji, que é os alfabetos do Japão, e Perto não está dele. traduzido para o O inglês. nosso alfabeto, né? Então está É. escrito ali, você que lute. É verdade. E assim, a timidez é um ponto assim bem que dá bem ênfase a todos. Aqui em Toronto também tem muitas. Gente, eles são super inteligentes, rápido nas questões, mas na fala, de dividir, compartilhar, é um sufoco. São Eles mais são reservados, né? tímidos, Da cultura deles, né? São mais Da reservados, cultura deles, não se expor, não se expor exatamente. exatamente. exato. É. É, Diferente da nossa, né? a nossa, que a gente, como é que eu adoro, a Isa tem uma que ela fala assim: o brasileiro observa e comenta. Adoro. E comenta, inclusive o canadense disse aqui, os brasileiros são tão diferentes, são observador, para dizer fofoqueiro, né? E meu filho, que mora em Londres, ele diz assim para mim, mãe, eu vejo uma coisa, estou saindo com ele, aí ele, fique aí dentro, viu? Não solte, guarde, guarde, guarde só para a senhora, deixa aí dentro, bota para fora. Armazena, observou, armazena. Olha Não, você, não. Você sabe uma coisa assim, só eu para a sou do gente time. terminar, a gente tem aqui uma parte do nosso programa que a gente sempre pergunta o que que é mito e o que é verdade. Um mito, para mim era um mito, mas depois eu descobri que era verdade. Eu só fui a Roma uma vez. E eu observei que os romanos, além deles terem, claro, obviamente, por toda a história, né, deles, né, no mundo, né, eles têm, além de ter todo um orgulho de ser romano, né, eles se sentem um pouco assim, eles excluem os outros. E tem a rivalidade do futebol, né, de Brasil e Itália, né, eterna, né? E aí a gente sentiu, assim, eu e meu marido, quando a gente estava em viagem, a gente sentiu essa rivalidade na pele, né? Porque a gente chega, né? Ah, eu sou brasileiro e tal, não sei o quê. E é muito comum em qualquer parte do mundo as pessoas Uhum. receberem muito bem os brasileiros, né? Porque é um povo querido, né? Mas o romano, aí ele falava assim, não, mas eu sou romano. Vocês são brasileiros? É, no futebol, mas a gente sabe que tem a rivalidade, né? Aí eu queria te perguntar, mitos e Nossa. verdades, o convívio com eles é difícil mesmo? É, não, assim, eu Principalmente não na sei se é porque questão eu de estudo com turista. pessoas mais jovens, um pouco mais de cabeça aberta, assim, mas não. Os meus amigos romanos, eu tenho dois que são, três que são nascidos e criados aqui, então eles são super, super legais, super cabeça aberta, assim. Ahn, a gente fala muito de futebol, mas não no sentido de sermos rivais, a gente comenta muito sobre o A gente futebol, tem até aquela porque, minha Copa, filha, a né? Eu gente tá sei lá, muito não mais pra sou boa frente de que. futebol, não, mas eu acho que foi de É, é. 94, É, né? Meu Deus do céu. mas a gente tá muito mais pra frente que eles, né? Pelo amor de Deus. É, é. Mas é.
Não, não sinto isso. Eu sinto nas pessoas mais velhas, talvez. Mas eu sinto, por É, né? exemplo, tipo, eu sinto uma curiosidade do o que que você veio fazer em Roma? Que você veio para cá? Já tive que resolver coisas, né, em burocracias, em banco, na polícia daqui e tal. O que você veio fazer aqui? Sabe, uma curiosidade, mas o que que você faz aqui? Sinto uma curiosidade. Você veio de tão longe, né? Tão distante, né? Veio do É, Brasil, mas por que Itália? Mas por que Itália? né? Não, né? É, eu convivi um pouco com eles e a minha impressão sempre foi de imperativos, que eles são imperativos, falam um pouco alto, aquela empolgação da alegria se mistura ali. No trabalho são exemplos, tudo para eles é um ritual. Eu trabalhei com vendas, então eu visitei várias empresas aí com eles, em Veneza, no norte, em Mestre, que é uma cidade pertinho de Veneza. E a minha dificuldade com eles era de relacionamento mesmo, de certas coisas eles não serem flexíveis, nem um pouco, com o nosso jeito brasileiro, tá? Assim, a nossa unidade é no Brasil, mas assim, povo excelente, simples, na simplicidade de se misturar com a gente, de comer as coisas, mas na hora do trabalho, essa coisa que a gente tem de ser mais. Eles são um pouco paulistanos, rígidos, inflexíveis no seu compromisso, que isso é bom, não é ruim, não, tá? Mas Paga eu regra, né? senti um Vamos pouco traduzir isso. por É paga regra. regra. É, Vamos... exatamente. Não, ninguém relaxa, não. Vamos embora produzir, que o resultado é que conta. Inclusive, eu chamava um lá que ele todo dia ligava para saber se meus vendedores cumpriram as metas, todos os dias. Ligava daí de Roma para Recife, de Veneza. E ele era aquela coisa pontual. Você não tem que dar desculpa, isso, aquilo, que muita coisa a gente, o nosso jeito, a gente é mais, vai entender. A pessoa diz: olha, teve uma chuva muito grande, uma dificuldade. Não, filho. Se introduz aí nessa dificuldade e traga sua produtividade. depois que eu consegui um trabalho em uma empresa italiana, a gente grava outro podcast para Para falar você sobre. pra falar sobre Eu isso. vou mandar para você o É, link dessa empresa, porque ela tem várias, elas trabalham com postos na rua. Você vai lá, tem um aham. totem e você cadastra, é Humana. Aí é Humana SAP, eu acho que é bem, ela tá em todo canto. Só dizendo aí, fazendo a publicidade grátis para ela. E já para De finalizar, recursos humanos. da área de RH, para finalizar, Monique, uma dica aí para aquele brasileiro, estudante como você, de mestrado ou doutorado, Hum. está pensando em algumas opções de trabalho e estudo na Europa. O que que você daria de dica aí para, no caso, Itália, Roma? Eu diria que venha financeiramente preparado. Eu sei que está difícil assim a nossa moeda, Infelizmente. então não faça como eu que deixei para fazer tudo muito, foi muito em cima da hora mesmo, assim, tudo que eu decidi, mas venha preparado financeiramente para aproveitar. Porque os primeiros meses do mestrado são os melhores, os primeiros meses do estudo é aquela época gostosa que todo mundo quer desbravar a cidade. E aí você fica naquela, né? Todo mundo desbravando, mas eu quero também procurar um trabalho, como que faz e tal. Então, acho que o primeiro venha preparado financeiramente. Não importa a cidade. Depois, tenha certeza que aquela cidade é o seu perfil, porque se não fosse, eu estaria na roça. Se Roma, assim, se a gente não tivesse um match é, seria terrível de morar aqui e não gostar da cidade. E eu acho que outra coisa que a gente falou bastante aqui, eu tive a expertise, então como trabalhei nesse meio, a gente já é um pouco mais rata de saber os caminhos para procurar, mas mesmo assim me custou muito tempo de procurar. Então, por mais que você esteja no começo da sua programação, cara, às vezes não fica batendo a cabeça, entendeu? Vai procurar alguém que vai te ajudar, vai procurar alguém que tem expertise para te orientar, que saiba alguma coisa, porque às vezes a gente vê na internet, tá, não é o que acontece no dia a dia.
Então, nada mais do que quem está no meio para, de fato, te falar se é verdade ou não. A Uhum. experiência que o fulano teve não vai ser a mesma experiência que você vai ter. Tem muita coisa que conta. Então, o principal é ter aquele match da cidade. Então, se garanta que aquilo ali é o que você quer. E segundo, escute as pessoas, escuta quem sabe que está acontecendo no mundo, quem se escuta, sabe o que acontece todos os dias. Não vai ficar escutando TikTok ou Instagram, porque você chega e É, você dá com a cara na parede. Brasileiro, a gente se vira. A gente é muito é. bom de tipo assim, a gente não tem frescura, a gente trabalha árduo, então o importante é chegar. Mas dependendo do destino que você vai chegar, é sempre bom ter uma reserva de dinheiro, porque a gente sabe como que vai ser. Então, eu imagino que Toronto, né, que o Canadá, que é o inglês, é um pouco mais fácil de você chegar e já começar a trabalhar em alguma coisa ali por conta do idioma. Na Europa, que são vários países e tal, e quase nenhum, o inglês é o principal, a língua Língua. materna, talvez você encontre algumas dificuldades. Nada mais do que estar melhor financeiramente preparado para isso. Mas acho que a combinação dos três te resulta numa experiência super positiva. O E famoso de resto, planejamento, né? Tem que planejar bem. o meu pai Sim. sempre, eu cresci com meu pai falando de planejamento, nunca dei razão para ele. Aí depois que você fica velha, você fala, não é verdade? Ai, que ódio, Monique, que super raiva. obrigada por disponibilizar seu tempo nesse bate-papo super gostoso. Ah, muito A obrigada. gente vai querer acompanhar aí depois, através do seu blog, seu dia a dia, suas aventuras aí em Roma. E quando tiver já no mercado mesmo, do seu segmento de Com trabalho, certeza, vamos voltar aqui para a gente saber como é que é, então, como é que funciona, né? É, com certeza, dia a dia, o cotidiano aí dentro de uma empresa, né? A gente vai querer saber. com certeza. Obrigado É pelo verdade. convite, Isa e Anete. Gostei bastante. E a gente se A fala na gente. próxima. Tá bom, Ah, pessoal. também. A nossa Adoramos editora também. Helena aqui. Obrigada, obrigada sempre, Isa. Super, sempre bom. Eu já estou morrendo de saudade da Isa, porque a gente estava juntinha lá em Toronto. Ela fez um set de filmagem muito lindo, Monique. Depois você olha Ah, alguns episódios anteriores, nós gravamos lá. Tudo uhum, preparado ótimo. com muito carinho, com muito bom gosto. Mas vida que segue. Eu estou agora aqui em Dubai e a Isa permanece lá em Toronto. Mas a gente vai se encontrar novamente esse ano, se Deus quiser. Tá bom? Se Beijo, minha Deus amiga. quiser. Se Deus quiser. Beijo. Beijo. Gente, Tchau, obrigada. Não gente. se esqueça Obrigada. de dar o Tchau, like tchau. e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau.